Então, sinta-se super convidado, super bem acolhido aqui no Mulheres Apresentáveis. Eu quero falar toda hora mulheres e crianças primeiro, porque eu já tive mulheres e crianças primeiro, então toda hora eu quero falar mulheres e crianças primeiro. Mas se sinta super confortável aqui, super bem acolhido, super bem acolhida. E eu tenho uma honra, a felicidade, a alegria muito grande de começar esse programa entrevistando minha filha, Júlia Maria. Hoje é dia 6, nós estamos gravando esse programa no dia 6 de março de 2024. Hoje é um dia de quarta-feira que a gente costuma geralmente dedicar a São José. Esse aqui não é um programa religioso, mas nós somos católicos, cristãos praticantes da nossa fé. E para nós é muito importante. Hoje é um dia também muito especial, porque o meu neto, Anthony Camilo, está fazendo 16 anos. Então, é uma alegria muito grande mesmo começar com tantas coisas. E estamos às vésperas do Dia das Mulheres, né? Que não é o nosso tema aqui não é o empoderamento, entre aspas, feminino, mas é o universo também da mulher. Nós somos mulheres, nós estamos dentro desse universo e, desde já, a todas as mulheres, assim, o meu carinho, assim, imenso mesmo, principalmente. Respira. A técnica, né, tem que ser assim, ao vivo. Se a pessoa fosse ao vivo, bom, vai ser como se fosse ao vivo. A todas as mulheres que sofrem e acham que não tem saída. Tem saída. Tudo tem saída. Tá? É tempo e oração e conversa. Olá, minha filha, bem-vinda. Muito obrigada. Fala alguma coisa aí para eu respirar. Muito obrigada. É uma alegria, mãe, poder estar aqui sendo a primeira entrevistada desse programa, que eu espero que seja uma graça na vida de todas as pessoas que o escutem, porque nós precisamos ser instrumentos da graça de Deus, assim como nós recebemos ela, devemos transmiti-la, e você escolheu esse programa para ser esse instrumento. Então, eu me sinto muito, muito agradecida de ser a primeira, sou a sua primogênita e sou a primeira entrevistada. Então, gostaria de já compartilhar aqui o meu site, felicidadefeminina.com.br, que é o meu principal apostolado hoje em dia, fruto de uma busca e de uma formação também intelectual assídua, que Deus me providencialmente me permitiu ter durante alguns anos, e também como mãe da Maria Beatriz e essa experiência de educar uma menina no dia de hoje. Então, é com essa carga positiva que eu venho aqui hoje ser entrevistada. Bom, eu quero dizer que, além de ser uma alegria muito grande, né? A minha filha, além de ser minha primeira filha, a Julie é escritora e ela está lançando o livro Felicidade Feminina. É um tema muito forte, é um tema polêmico, né? E ela vai falar um pouco sobre isso naturalmente. E tenho certeza que é algo que também pode te ajudar em alguma coisa. Não temos a mínima pretensão de doutrinação, a mínima pretensão de colocar nada na cabeça de ninguém. Aqui é um tema e você acompanha e você conhece, né? E as pessoas têm a liberdade, graças a Deus, de falar sobre suas coisas, sobre seus temas, de sua visão de vida. E você que está aí do outro lado, você tem as suas conclusões, tem os seus pensamentos, e, enfim, e depois pode participar, inclusive. Pode mandar pergunta, pode mandar críticas, sugestões, comentários, o que você quiser. Julie, que tema forte é esse, né? Felicidade feminina. Não é muito ousado, não, falar em felicidade feminina? Realmente, mãe, no primeiro momento parece que é muito ousado, porque por onde a gente olha, a gente não vê felicidade. A gente vê mais infelicidade. A gente vê mais uma geração de mulheres estressadas, esgotadas, sobrecarregadas. Até tem 2 pesquisas, uma de 2007 e uma mais atual, que comprovam que a mulher está mais infeliz do que antigamente. E a pergunta que nos faz automaticamente é: se a mulher tem mais comodidade, se ela conseguiu, entre aspas, independência financeira, se ela conseguiu, entre aspas, trabalhar igual ao homem, se ela conseguiu, entre aspas, não ter filhos com a esterilidade, se ela conseguiu tantas coisas que o mundo propunha para ela como se fosse felicidade,
por que, afinal, a mulher não está mais feliz? Então, nessa busca pessoal que eu fui perguntar para Deus. E, logicamente, a gente se depara com o magistério da igreja, que é o ensino oficial da Santa Igreja para nós como católicos, que nos devem guiar a nossa vida. E lá eu encontrei o quê? Verdadeiros tesouros escondidos. Por quê? Bom, é uma longa história. Para resumir essa longa história, um padre piedoso me entregou na mão um livro que não existe no Brasil e nem nos Estados Unidos, na verdade, apesar de ele ser inglês. Eles já eram uma fotocópia, que eu tirei uma fotocópia. E lá existe um resumo do que os papas do século XX até Pio XII falaram sobre a mulher. São 300 páginas que nós temos sobre o que significa ser mulher no plano de Deus. E contrapõe a tudo que o mundo fala. E você vai encontrar a essência da feminilidade, você vai encontrar o que é ser uma mulher feliz, realizada, não plenamente, porque plenamente a gente sabe que é só vendo Deus face a face. Não adianta buscar uma felicidade plena aqui, porque vai dar com a cara. Nós temos que buscar uma felicidade realista, que é aquela que a Bíblia diz: quem obedece à palavra de Deus. A mulher que obedece à palavra de Deus, ela vai ser feliz nesse vale de lágrimas, no tanto que Deus permite, mas ela vai ter essa paz, essa tranquilidade, vai sair dessa inquietude que é o que prevalece hoje no coração feminino. Então, eu, através dessa busca, dessa formação, o fruto de tudo isso foi esse livro, Reencontrando o Caminho da Felicidade Feminina. E eu digo reencontrar porque na minha própria história eu tive que reencontrar várias vezes o caminho. Não é um caminho dado, certo, que você encontra e já está estabilizado. Não existe isso. É um caminho que você tem que trilhar todos os dias, começando com a oração da manhã, onde você entrega e oferece o seu dia a Deus para que Ele possa agir através de você e você possa ser dócil. Porque o que acontece, mãe? Acontece que você, sem querer, era feminista. E você me formou sem querer sendo feminista. Não era que a gente levantava a bandeira e nem ia para as ruas. Não era. Mas a nossa mentalidade que a gente vivia era uma mentalidade feminista. Completamente. O que acontece isso? Uma hora você se depara e se pergunta: isso é para mim? Isso está me deixando feliz? Porque eu lembro que, mesmo eu tendo um namoro muito saudável e muito prolongado, eu dizia: eu não quero casar, nem eu quero só viajar e conhecer o mundo. São os slogans que a gente vai recebendo. Só que tem uma hora que Deus nos dá a graça, igual você falou, de parar e refletir. É isso mesmo que está me levando para a felicidade? E através dos tombos dos cavalos, que São Paulo teve e que Deus nos permite ter também, a gente vai questionar isso. Então, eu gostaria de convidar as mulheres a lerem o meu livro com essa perspectiva de reflexão, de uma leitura orante, porque, na verdade, ele quer dar uma perspectiva nova para essa mulher que está sobrecarregada, que está estressada, que está angustiada, mas que continua escutando o mundo com suas seduções. A sua maçã muito vermelha, muito maravilhosa, mas dentro podre, e que é um veneno e que é mortal. Então, esse é o meu objetivo com o meu apostolado Felicidade Feminina. Tem, alguma orientação prática no seu livro ou não? Tem. Nós partimos do nosso livro, a partir do plano divino. A mulher, ela tem 3 estados de vida. Ou ela é casada, ou ela é religiosa, ou ela é celibatária no mundo. A partir desses 3 estados de vida, tem missões específicas que a mulher deve cumprir para que ela possa ser feliz naquele estado de vida. Por exemplo, uma freira, ela faz a doação da vida dela através dos votos de pobreza, castidade e obediência. Tudo que ela fizer através da obediência, ela está obedecendo a Deus e ela vai trilhar o caminho da felicidade daquele jeito. A mulher que é casada, ela tem uma tríplice missão. Ela é chamada a ser auxiliar do esposo, educadora dos seus filhos e rainha do seu lar. No momento que ela vive essa vocação plenamente, ela também vai trilhar um caminho de felicidade. Mas aí a gente entra no tema a mulher que trabalha fora de casa. Depende de qual mulher. Porque se ela é uma mãe de família, se ela tem filhos e ela tem esposo, trabalhar fora significa que ela está dedicando tempo e seus talentos para outro lugar, e não para onde ela é chamada a ser rainha. Então, entra nesse grande polêmica que quando a gente fala, você quer que a mulher volte para lá, volte para o lar. Não sou eu que quero.
É a missão que ela escolheu, é a vocação que ela escolheu, que tem exigências próprias. Igual eu quero ser cabeleireiro, mas eu não quero mexer com cabelo. Não tem... É inerente, né? É inerente. Contraditório. Então, quando a mulher é chamada a ser, ela decide, discerne a vocação dela como rainha do lar, significa que ela tem que dedicar o seu tempo para que esse lar seja digno, seja um ambiente favorável para a educação dos filhos, para que o esposo possa chegar do trabalho e encontrar ali uma esposa dedicada, uma esposa que está esperando ele. Então, isso tudo a gente tem alguns testemunhos, por exemplo, da minha cunhada Lucimar Laureano, que também mãe de 8 filhos, esposa e rainha do lar, mas teve que trilhar um caminho longo para poder abraçar essa vocação. Então, não estou dizendo que é de hoje para amanhã, mas se você não tem a longo prazo a meta clara, você não vai dar o primeiro passo. Então, o meu livro ajuda a discernir, a partir do magistério da igreja, quais são essas vocações. E a celibatária no mundo, o que significa isso? Celibatária no mundo é aquela que as pessoas geralmente conhecem como solteira. Mas no plano de Deus não existe o ser solteira. Existe ser celibatária no mundo. Ela faz um voto privado de castidade, junto com seu diretor espiritual ou com seu bispo, e a partir daí ela vai dedicar os seus talentos para a sociedade, para a sua comunidade, para a igreja que ela participa, para um trabalho, mas sempre tendo em vista que ela é esposa de nosso Senhor. Ela vai estar dedicando o seu tempo como esposa de nosso Senhor, porque é muito importante, mãe, a gente entender que ser mulher e ser mãe é a mesma coisa, mesmo que a mulher nunca tenha filhos. Por quê? Porque existe a maternidade espiritual. Essa maternidade espiritual é muito elevada. Por exemplo, quando a minha filha Maria Beatriz, de 12 anos, ensina a prima dela de 7 anos a rezar, ela está exercendo a maternidade espiritual dela, ela está exercendo a maternidade espiritual dela. Quando uma celibatária no mundo, por exemplo, está em um lugar onde ela sabe que ela é mãe, ela vai acolher esse próximo de uma maneira diferente quando ela não tem consciência dessa vocação dela. E ela tem o quê? Ela tem disponibilidade para estar no século, no mundo, coisa que a mãe de família não tem. Então, a primeira coisa é discernir a vocação. Para que Deus te chama? Para que você vive? Para que você está vivendo? E a partir disso, com certeza, o trilhar o caminho da felicidade feminina vai ser mais fácil. E você, no próprio livro, você já aborda esses temas fortíssimos aí da situação da mulher que trabalha e também da moda feminina, da moda e modéstia, do vestir, do usar as roupas que para o mundo são totalmente tranquilos, e você tem um outro olhar sobre isso? Então, na verdade, isso vem a partir do descobrimento da vocação feminina. O que significa ser mulher? Ser mulher é ser mãe e ser mãe é ser educadora. Ser educadora é elevar o outro com a sua presença. E a modéstia entra não de mansinho, ela entra como algo tão forte, porque nós não somos nem anjos nem animais. Nós somos uma unidade de corpo e alma. Então, muitas pessoas falam assim, o coração puro basta. Não, não basta por quê? Porque o coração puro só Deus vê, mas do jeito que eu estou vestida, todo mundo vê. Então, eu posso pregar o evangelho com a minha maneira de vestir sem precisar falar nada. Eu posso elevar esse próximo que está perto de mim sem falar nada, simplesmente pela maneira de vestir. Porque com a minha veste, eu estou dizendo, eu sirvo ao mundo e a Satanás, ou eu sirvo a Deus e dou glória a Deus, como diz São Paulo, glorificai a Deus em vossos corpos. Então, não existe meio termo. Ou você é modesta, ou você é imodesta. Mas o que acontece hoje em dia na internet? Existem muitos, e eu digo isso com pesar, são cegos guiando outros cegos em relação à modéstia. Por quê? Porque muitos não foram aos documentos da Santa Igreja sobre a modéstia. Então, o que acontece? Escutaram de um mal formador aquilo que é falso como verdade e transmitem com essa mesma autoridade. Então, quando você vai buscar, por exemplo, se a mulher pode ou não usar calça, você encontra... Vou fazer de um modo genérico. 99% dos apostolados dizendo que não tem problema e um apostolado dizendo existe um problema grave quando a mulher católica veste calça, porque isso está sendo indigno para ela como mulher. E é um tema muito amplo, eu gostaria de fazer um programa só sobre isso, mas aqui eu posso resumir dizendo que Deus criou o homem
e a mulher. Ele não criou 3 sexos nem 300, foram só 2. E ele criou sabendo que eram diferentes para que pudessem se complementar. Essa diferença deve também ser refletida na veste. Então, o primeiro ponto é isso. A calça é para o homem. E a saia, modesta, lógico, é para a mulher. Mas depois vem um outro ponto. A mulher, ela redescobre uma feminilidade quando ela está com uma roupa feminina. É como que ela está contraditória, ela está num dilema enquanto ela veste a calça. Lógico, aquela que está se questionando, porque não é a outra Maria vai com as outras e tá aí de camiseta e calça como se fosse a coisa mais normal, como eu vivi até os meus 22 anos, quando eu conheci Nosso Senhor, e a primeira coisa que ele me fez foi rasgar uma mini saia que eu tinha vermelha, que ele falou assim, isso aqui foi um instrumento de perda para muitos homens, agora você vai ter que reparar. Então, eu cortei essa saia, joguei ela no lixo, e a partir disso daí, só saias modestas. Mas, lógico, para chegar... É todo um processo, né? Todo um processo que parte longo. do encontro pessoal com o nosso Senhor, porque você olha para ele, ele olha para você e você fala assim, eu quero te agradar. Eu quero ser uma mulher de Deus. Eu quero ser uma mulher que as pessoas olhem e vejam a voz e vejam Nossa Senhora. Lógico que não é hoje, as pessoas não olham para mim e não veem Nossa Senhora. Mas é o meu ideal. Se eu não tivesse ideal, eu não acordo de manhã, eu fico na cama prostrada. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos avançar, remar mar adentro, vamos parar. Igual você falava que hoje está tudo na superfície, na modéstia está tudo na superfície. Um monte de sites querendo agradar ao sensual e à modéstia. E não dá. O Espírito Santo fala que morno Ou ele vai ou vomita. racha, né? Uma coisa ou outra. Morno, o Espírito Santo vomita. Então, não dá para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu deixo aqui uma notificação do Cardeal Siri, que é um link que, se você colocar na internet, notificação do Cardeal Siri, um cardeal. Por que um cardeal, em 1960, ia perder tempo para falar 12 páginas sobre a calça? Por quê? Porque ele viu a gravidade. Ele viu que isso seria uma aberração. E uma aberração que seria um desacreditar da palavra de Deus, que é o que está acontecendo hoje. Mas não, tem alguma coisa do livro na internet? Sim. Também? Sim. Qual seria o... Eu tenho um apostolado chamado modaemmodestia.com.br, que nós lançamos em 2009. Foi o primeiro apostolado de modéstia na internet, que trouxe os documentos do magistério da igreja, porque só tinha nesse livro que eu falei que eu ganhei. Então, a gente traduziu com a ajuda do professor Mário. E foi uma alegria imensa também da Patrícia. Foram os 2 revisores que a gente colocou esses documentos, que quem repete dessa fonte que é a nossa, mas também no meu livro, no último capítulo, eu trato sobre esse tema, porque é impossível hoje tratar da felicidade feminina sem tocar no tema da modéstia. Tá, então, dentro do seu apostolado, hoje você tem o livro, tem o site... Felicidade Feminina. O site Moda e Modéstia. E você também faz um aconselhamento individual, assim, uma mentoria para as pessoas, uma consultoria? Sim, eu estou começando a colocar como mais esquematizado isso que eu faço há 15 anos, esporadicamente, que é ajudar quem quer que queira ser ajudado. Né? Então, eu comecei a oferecer essa consultoria, que ela é baseada em 3 sessões. Ela não é essa coisa de para sempre, essa terapia que nunca termina. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é muito claro, é esclarecer as dúvidas que a mulher tem e ajudar que ela seja uma mulher de Deus, uma mulher que seja luz nesse mundo de trevas que a gente vive, por onde a gente olha, a gente vê trevas. Bom, que ela não participe disso, que ela não compactue com isso. Então, seria 3 pontos. O primeiro é a vida espiritual. Na primeira conversa, é a vida espiritual, porque é a base de tudo, é a sua vida de oração. E muita gente, mãe, por mais que tenha uma vida de oração, não tem uma vida de meditação da palavra de Deus, que seria a Lectio Divina. Então, eu ensino ela a remar mar adentro nessa espiritualidade que ela já tem, para que ela possa chegar, com a ajuda, por exemplo, de um livro do Padre Júlio Maria, a chegar a uma meditação todo dia da palavra de Deus ou do escrito de algum santo. Então, seria a vocação feminina em geral, como que ela está vivendo. Se ela é mãe, qual a angústia que ela está vivendo nesse momento, né? Muitas mães estão sofrendo porque elas são católicas, elas vivem a palavra, mas suas filhas estão sendo seduzidas pouco a pouco pelo mundo. E elas estão sofrendo demais. Como você falou, tem solução. Se não é aqui, é na eternidade, mas tem solução. O principal é não desesperar, é confiar na palavra de Deus, que disse, se estamos com Ele, estamos bem.
O segundo é a modéstia, que eu ajudo ela a olhar o guarda-roupa dela, tirar o que é imodesto, transformar, porque tem muitas regadas, por exemplo, que não é modesta, mas com um casaquinho igual esse, se torna modesto. Então, são várias dicas que a gente dá para que o guarda-roupa dela se torne modesto. E no terceiro ponto, na terceira consultoria, eu faço a meditação com ela, para que não reste dúvida, para que ela possa ver que não é um bicho de 7 cabeças, mas que é fundamental para ela poder trilhar o caminho da felicidade feminina. E para encontrar você e para fazer isso, qual é o número? Tem um telefone? Tem o quê? Vai por onde? Tem um número, mas é novo. Tô com medo de dar ele errado. Tá. Então depois a gente... Peraí, 19 9821 7749. Decorei, é esse mesmo. 19 9 9 8213 8213 77 49. 49. Pelo Até WhatsApp. fácil, até fácil. Olha, muito profundo, muito amplo, eu sei. Isso aqui só foi, isso aqui só foi o começo do iceberg, gente. São anos de estudo que eu sei, que eu acompanho você. Nesse primeiro momento aqui, muito obrigada, agradeço demais.